A prisão de um casal por suspeita de manter uma adolescente acorrentada à janela de uma casa comoveu Ribeirão Preto e retomou o debate em torno da prevenção à violência. A denúncia ainda é arma fundamental no combate aos abusos e à violação aos direitos dos menores. Os casos de violência contra crianças e adolescentes movimentam, em média, 400 denúncias por mês nas 3 unidades do Conselho Tutelar de Ribeirão Preto. O número que, segundo os profissionais do setor, é impulsionado pelos episódios de negligência e maus-tratos dentro de casa. Na queixa mais recente, um casal acabou preso por suspeita de torturar uma menina de 15 anos. Ela era mantida acorrentada com as pernas presas em uma das janelas da casa onde morava, com a mãe e o padrasto. Denúncia como essa ainda é uma das armas na prevenção e combate à violência. As notificações podem ser registradas por telefone e aplicativos de celular. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos desenvolveu um aplicativo que chama SAB, que qualquer criança, adolescente pode estar baixando no celular para que eles mesmos possam fazer as próprias denúncias. Essa denúncia também pode ser feita de forma anônima. Além do aplicativo, a pessoa pode contar também em fazer a denúncia através dos canais telefônicos, que nós temos o nacional, que é o Disque 100, e temos o nosso municipal, que é o 0800 77 30 161, que é o canal que a prefeitura disponibiliza, que é o Fale Assistência Social, onde pode ser feito denúncias não só de maus-tratos contra crianças, mas qualquer situação de vulnerabilidade de pessoas em situação de rua, idosos, pode ser feito através desse número. E também é importante falar que ela não precisa ter certeza que realmente está acontecendo uma situação ali de violação de direitos. Se ela ao menos suspeitar, ela pode denunciar. Diretora do Departamento de Proteção Social Especial, Laura afirma que a escola também tem sido uma grande auxiliadora para reconhecer se a criança ou adolescente está sendo vitimizada ou não. Cuidadores e educadores são capacitados para identificar mudanças de comportamento que possam indicar que o menor está sofrendo maus-tratos. É muito importante dizer que a Prefeitura Municipal tem um serviço, uma plataforma que chama-se J154, que é justamente para otimizar a denúncia. Então, educação, saúde e assistência se comunica por essa plataforma de forma muito ágil. Na verdade, nós temos os serviços que garantem a defesa do direito da criança e do adolescente, que é a Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário, Conselho Tutelar. Temos os serviços que garantem a promoção e a garantia do direito, que é os CRAS, os CREAS, Educação, Saúde, Cultura, entre outros, e a sociedade civil e os conselhos como fiscalizadores desses direitos. Nessa rede protetiva está o CREAS, Centro de Referência Especializado, que tem notado o crescimento de violências de múltiplas formas, física, sexual e psicológica. A preocupação é com a resolução desses casos. Muitos resultam em medidas administrativas ou advertências, mas quando as consequências são mais graves, eles são direcionados à vara da infância e juventude. As formas de punição também variam de acordo com a gravidade dos fatos apurados. De multa a perda definitiva da guarda dos filhos. Por ano, em Ribeirão, cerca de 10 pais perdem os direitos sobre os filhos. Quando não encaminhadas a um familiar próximo, essas vítimas da violência acabam sendo levadas para um abrigo. É para que ela tenha o seu momento de desenvolvimento saudável, né? E que ela consiga realmente crescer com qualidade, com saúde, com educação, né? Que é direito de todas as pessoas. A assistência social, ela tem dentro dos seus serviços uma condição de atendimento que faz com que a gente consiga avaliar, né? De uma forma muito clara, como isso está acontecendo dentro da família. Às vezes não é tão rápido, né? Às vezes a gente precisa de um tempo, mas nós temos profissionais capacitados que conseguem fazer essa avaliação. A Promotoria da Infância e Juventude aponta avanços na articulação da rede de proteção aos menores, mas reforça que o combate à violência depende de investimentos no setor e do fortalecimento desses órgãos para que atuem em cooperação. Não é simples, é uma coisa que exige investimento, exige gasto. E muitas vezes, isso é importante
que se vem através da imprensa, das TVs, né? É importante que o cidadão saiba disso, né? Porque muitas vezes o cidadão não vê. Investimento na área da criança e adolescente muitas vezes é parecido com investimento em água e esgoto, né? Que muitas vezes o político fala, isso aí é obra que ninguém vê, né? Porque é enterrado, né? Então acaba se preferindo a construção de avenidas, viadutos, túneis, né? E o cidadão vê mais isso, né? E esse tipo de problema, por exemplo, criar mais um CREAS, colocar mais assistentes sociais no CREAS, são coisas que dificilmente vai aparecer para o cidadão, mas faz uma diferença imensa na qualidade de vida da população. Então é importante que o cidadão saiba que existe uma carência, né, de recursos humanos, de recursos materiais nessas áreas, para que o cidadão possa também contribuir, conversando lá com o seu vereador, com os políticos que têm acesso, né, para que a gente possa cada vez mais ter uma estrutura mais eficiente nessa área. Ximene Osório para o Jornal da Clube. Agora, ao vivo, Thaisa Pinheiro traz mais informações sobre esse assunto. Thaisa. André, para esclarecer mais algumas dúvidas a respeito desse assunto, a gente vai conversar agora com o Ricardo Macedo, que é professor de Direito. Macedo, a prisão desse casal, que a gente viu na matéria, suspeito de torturar uma adolescente, expõe aí um sério problema social, mas para podermos entender melhor, doutor Ricardo, o que é considerado violência infantil? Boa tarde. Boa tarde, Thaisa, André nos estúdios e a você que nos honra pela sua audiência. Observem, tão jovem, com tão pouca idade e sofrendo tanto o abuso e o arbítrio de adultos, não é? A violência infantil já não tem mais cabimento no momento que nós vivemos. Hoje, os bebês dentro do ventre materno já têm a sua proteção, por isso que nós não temos legalizado o crime de aborto, o crime de infanticídio, e isso se estende até 12 anos incompletos, quando são considerados crianças. E de 12 anos completos até 18 anos incompletos são considerados adolescentes, ou seja, com base no princípio da proteção integral, as crianças e os adolescentes devem ser resguardados em todos os seus direitos, sem exceção, para que se formem bons cidadãos no futuro. E dados de 2020 mostram que mais de 95 mil chamados foram feitos ao Disque Denúncia. Como essa violência toda pode e deve ser de fato combatida? O caminho do Disque Denúncia é muito bom. Tem sido um caminho muito exitoso para isso tudo. Mas, na verdade, nós precisamos mudar o pensar para que isso reflita no nosso agir. Ou seja, como disse há pouco, né, não há mais cabimento para esse tipo de violência em desfavor daquele que não é o favorecido, que seria a criança ou adolescente, ou seja, o indefeso. Isso é, antes de tudo, covardia. E na reportagem a gente viu também vários profissionais alertando sobre a importância da denúncia, né? Mas é preciso também encorajar as vítimas a buscar ajuda? Sim, as vítimas e seus representantes legais, porque neste caso dessa criança noticiada, ela foi vítima de 2 pessoas. E eventualmente nós não temos também como respaldar tanto essa criança. Então aquele que tiver conhecimento, um vizinho, um parente próximo, ou até mesmo um amigo, um amiguinho de sala, de escola, professoras que tomarem esse tipo de conhecimento, por favor, denuncie. Não há mais espaço, torno a repetir, para este tipo de atitude tão degradante em desfavor daquele que é o menos, o mais pobrezinho de toda essa história, não é? Aquele que não pode se defender. E como identificar, de fato, uma vítima de violência infantil, doutor? Olha, nós passamos pelos procedimentos mais diversos possíveis, desde a questão comportamental da criança, como nos casos de violência psicológica, até a questão física, quando a criança vai para uma escola ou se apresenta com arranhões, com hematomas, com roxos, tudo isso tem que ser analisado na criança e efetivamente conversar com a criança. A criança ainda não tem a malícia do mundo, então as chances da criança dizer a verdade são altíssimas e isso os bons profissionais conseguem extrair da criança. Ok, obrigada então mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto com as últimas informações, André. Obrigado, Thaisa Pinheiro, e até daqui a pouco então.